Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje teremos mais um vídeo com uma história enviada pela Mayra. No e-mail a Mayra escreveu: Eis que começo a jornada de mais um livro, encontrado num sebo dessa vez. Tirei uma foto e enviei a página do relato que eu estou repassando porque não encontrei referências a ele na internet. A autora do livro se chama Jean Ritchie. Ela é jornalista e autora norte-americana de 21 livros de sucesso. Ela foi jornalista do Daily Mail, se mudando posteriormente para o jornal The Sun. Uma escritora versátil que cobria o show business, política, comportamento humano e investigações. Ela sente-se bastante atraída ao contribuir e escrever em obras que embarcam temas sensíveis e tocantes como câncer, vícios, vida após a morte, vítimas de guerra, mudanças radicais de estilo de vida e biografia de famosos que superaram grandes provações. O livro Death's Door, Porta da Morte em tradução livre, foi lançado em 1994 e foi inspirado em algumas das suas publicações em um compilado de mais de 300 entrevistas. Por favor, continue ajudando o nosso canal a alcançar a sua audiência para que possamos expandir o conhecimento sobre as experiências e que todos saibam, a vida não acaba aqui. Agora vamos ao relato. Gillian Cross sofreu um acidente no ginásio da escola quando ela tinha 14 anos, o qual, mais de 20 anos depois, a levou à beira da morte e lhe deu uma experiência de quase morte que ficou vívida em sua mente. Em 1960, Gillian estava tendo uma aula no ginásio que lhe deu uma grande lição na vida. Enquanto ela subia por uma corda de ginástica olímpica, outra garota que estava ao seu lado, já na metade da escalada de sua própria corda, começou a balançar descontroladamente e colidiu com a Gillian, atingindo-a no rosto com o seu joelho. Gillian levou um tombo e se viu no chão com o nariz sangrando totalmente amassado. Naquela noite, no hospital, um médico teve que inserir 2 agulhas compridas, uma em cada narina, para puxar o nariz quebrado de volta ao centro do rosto. Ele disse à mãe de Gillian que não conseguiria ajustar o nariz adequadamente naquele momento e que Gillian teria que voltar quando o hematoma e o inchaço diminuísse para consertar e endireitar o nariz quebrado. Mas toda a experiência tinha sido tão horrível que Gillian decidiu se contentar com o nariz ligeiramente torto que lhe restara. Felizmente, ela era uma garota bonita, com as maçãs dos rostos salientes, olhos atraentes e boca carnuda. Ninguém notou seu nariz, que era pequeno. Foi só quando cresceu, por volta de 30 anos, que a própria Gillian começou a se preocupar com isso. Ela disse: Eu tinha um pouco de problema com o meu nariz sempre que ficava resfriada, mas também comecei a prestar mais atenção em mim. Alguém me disse certa vez que conforme você envelhece, o seu nariz fica maior. E eu me vejo com o rosto completamente dominado por ele. E também, quando você começa a perder a jovialidade, fica mais preocupada com as imperfeições. Então, eu resolvi fazer esta correção, pagando em particular. Quando o cirurgião a examinou, disse a Gillian que faria todo pelo Serviço Nacional de Saúde e que ela não precisava pagar, mas sim aguardar que fosse chamada. Tendo aguentado todos aqueles anos, ela estava disposta a esperar. Eventualmente, a data da operação no hospital, perto de Liverpool, chegou perto. A Gillian é uma covarde assumida sobre hospitais e operações. Ela não estava ansiosa por isso. Ela já havia sido operada por problemas ginecológicos antes e tudo correra bem. Então, ela constantemente se consolava, lembrando-se que simplesmente iria dormir e acordaria na enfermaria e pronto, a operação teria acabado. Algumas semanas antes de se internar, Gillian e seu marido Leon
receberam em sua casa a visita de um casal de mormons da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles eram 2 jovens asseados que explicaram a sua religião a Jillian e ela ficou impressionada. Ela comentou com Leo que parecia que a religião era muito atraente para se pertencer. Ela mesma sempre teve certeza da existência de Deus, mas não se sentia particularmente comprometida com nenhuma religião organizada. Acreditava que existem muitos caminhos diferentes para chegar a Deus e que ele pode ter um nome diferente para as pessoas de cada cultura e lugar do mundo. Os jovens voltaram novamente e Jillian estava começando a se sentir atraída por aquela igreja. Ela disse: "Então eu fiz muitas perguntas porque eu sabia que a religião deles deveria acreditar que um homem poderia ter várias esposas. Disseram-me que Moisés tinha muitas esposas, mas sabia que não era verdade. Eu li na Bíblia sobre Moisés e sempre me senti atraída pela história dele. Eu sempre me interessei pelas crenças básicas do cristianismo. Coisas como os 10 mandamentos, que são coisas simples pelas quais você deve viver a sua vida. Então eu discuti com eles e no final os mandei embora. Eu estava com muita raiva deles." Posteriormente, Jillian se perguntou se havia sido um pouco abrupta e rude com os 2 jovens, mas não teve tempo de se preocupar com isso, pois estava concentrada em sua iminente internação, que ocorreria apenas 2 dias após esse encontro. Depois de receber o anestésico, a primeira coisa que a Jillian se lembrava é de viajar por um longo túnel escuro. Ela estava sendo empurrada em um carrinho de hospital, embora não pudesse ver quem estava empurrando. Estava viajando muito rápido e havia vários pontos de luz no teto do túnel que passava zunindo ao seu redor. Lembro-me de pensar: por que eles não me deram o mesmo anestésico da última vez? Pois senti que eu não estava dormindo e estava sendo levada por um túnel. Eu não sou uma boa viajante, sabe? Eu fico enjoada quando percorro longas distâncias de carro. Eu fiz uma nota mental de que, se algum dia eu tivesse que fazer uma operação no futuro, levaria algo para forrar o meu estômago antes. Mantinha meus olhos fechados para tentar bloquear a sensação de movimento. Então, eu os abri e eu não estava me movendo, mas sim em uma cama alta. A sensação era como de acordar. Desse jeito, você fecha os olhos de um lado e acorda do outro. Eu podia ver o cirurgião e as enfermeiras e presumi que a operação havia terminado e que eles me perguntariam a qualquer momento: "Você está bem, Sra. Cross?" Então, eu percebi que eu ainda estava na sala de cirurgia. O cirurgião tinha um cabelo encaracolado e caixinhos estavam saindo da touca de operação. O que me surpreendeu: eu podia ouvir tudo o que eles diziam claramente. Ele parecia estar falando com um médico que estava do meu outro lado, por isso eu não conseguia vê-lo. Eu esperava que a qualquer momento eles percebessem que os meus olhos estavam abertos e me explicassem o que estava acontecendo. Eu realmente pensei que talvez eles estivessem usando uma espécie de analgésico que daria uma sensação de dormência mesmo estando acordada. E que diriam: "Não se preocupe, sabemos que você pode nos ver e ouvir, mas você não sentirá nada." Porém, ninguém parecia notar que os meus olhos estavam abertos e eu não conseguia falar ou me mover. Então, o cirurgião pegou um grande instrumento que parecia estar enfiando direto dentro do meu nariz e eu não conseguia sentir nada. Mas como eu podia ver, tive a sensação horrível que ele estava entrando em mim com a sua mão bem no meio do meu rosto. Me senti agoniada e fiz uma oração. Eu disse a Deus que sabia que era um dos milagres e já deveria ter passado, mas eu pedi a Ele que fizesse mais um para mim e me colocasse para dormir. Lembro-me de pensar que eu não queria morrer sem ver o meu marido e a minha mãe novamente. Imediatamente a Jillian se viu diante de um arco tão escuro por dentro que não conseguia ver nada além de uma bela luz que vinha de todos os lados. Ela não sentiu nenhuma sensação de deixar o corpo,
mas percebeu que de fato havia escapado dele. Olhou para baixo e viu que ainda estava usando uma bata branca de operação, mas que seus pés estavam descalços. Embora estivesse com os pés sobre o chão, o seu corpo parecia leve. Ela disse: tive uma sensação muito forte de que além do arco estava Deus. Eu podia sentir uma vibração vinda dele, porque era algo poderoso demais para os olhos humanos. Eu não senti dor. Me senti muito calma e maravilhada com o poder que estava vindo do arco. Mas também me senti boba olhando para os meus pés descalços. Tinha uma enorme gratidão porque eu pedi a Deus para me tirar daquela mesa de operação e ele fez isso. Ele respondeu às minhas súplicas, mas eu me sentia confusa sobre onde eu estava e por que eu estava ali. Não sabia o que fazer, mas tive a intuição de que eu deveria reconhecer a sua onipresença. Então me inclinei em direção ao arco. Parece bobo, mas me lembro de ter pensado: eu devo fazer uma reverência ou me curvar? Então houve uma forte sensação me dizendo que eu tinha que ir embora. Eu podia sentir que havia algo à minha esquerda, então comecei a caminhar naquela direção. Mais uma vez, embora eu estivesse andando, parecia estar completamente sem peso. Enquanto caminhava à esquerda, encontrei homens vestidos de trajes brancos na formação de um círculo. Eles estavam de pé em uma elevada plataforma circular de concreto e estavam voltados, entrosados e conversando uns com os outros. Me perguntei se Jesus era um deles, porque eu pedi especialmente para ele me ajudar na operação, mas eu sabia, sem que ninguém me dissesse, que ele não estava ali. Enquanto caminhava na direção deles, um dos homens que parecia ser o líder se virou para falar comigo. Ele era o único cujo rosto eu via, mas todos os outros pareciam mais jovens, com cabelos escuros na altura dos ombros. Este senhor, por sua vez, era muito velho, com cabelos brancos logo acima das orelhas, enrolado na testa. O corpo dele era marrom dourado, não tipo de marrom que você ganha um bronzeado, mas sim porque parecia brilhar. Ele, como os outros, usava uma longa túnica branca e sandálias. Em sua cabeça havia uma faixa de tecido finamente fiada a ouro. Parecia quase uma auréola que se misturava com o branco puro dos seus cabelos. Ele tinha um rosto gentil, muito rígido, um rosto forte. Perguntei se ele era Moisés, mas os seus olhos eram azuis e lembro-me de pensar: Moisés certamente teria olhos castanhos. Comecei a conversar com ele. Eu lhe disse que estava fazendo uma cirurgia e ele respondeu que sabia. Eu o fiz diversas perguntas, mas ele parecia evitar as respostas diretas. Lembro-me de ter perguntado a ele se Joseph Smith, o fundador da religião mórmon, realmente existiu. O pensamento apenas surgiu na minha cabeça, provavelmente porque eu ainda estava um pouco preocupada se havia sido rude com aqueles dois jovens. O homem idoso disse que sim. Joseph Smith tinha mesmo existido. Perguntei se ele estava lá porque eu queria me desculpar por ter sido áspera com seus seguidores. Mas aquele senhor disse que Joseph Smith não estava. Bem, ele não disse isso abertamente, mas essa foi a impressão que eu tive. Era como se ele não tivesse a permissão para me dizer, embora tivesse deixado implícito. Perguntei a ele se isso era a vida após a morte e ele disse que era sim, mas para algumas pessoas. Então continuou: você acredita em Moisés, não é? Eu respondi que sim, e ele me falou que se eu continuasse a acreditar que ele existiu, como diz no Antigo Testamento, e seguisse as leis que Deus lhe ditou, não haveria nada que eu pudesse temer quando chegasse de verdade a hora da minha morte. Parecia que tinha lido o meu pensamento porque eu queria saber se ele era Moisés, mas achei que seria falta de educação perguntar. O resto do tempo em que conversamos, me senti segura e ele ali com suas palavras de sabedoria apenas para demonstrar o poder que representava.
Perguntei a ele se quando eu voltasse, porque de alguma forma eu sempre soube que voltaria, deveria dizer às pessoas que existe vida após a morte. O senhor brilhante respondeu que as pessoas só acreditam no que querem acreditar e que, quando a minha experiência terminasse, até eu mesma duvidaria que isso realmente foi verdade, pois embora eu tivesse uma fé muito forte, ela não era forte o bastante para eliminar todas as dúvidas de uma vez. Enquanto falava com ele, eu parecia saber muitas coisas. Senti que eu podia ver o futuro sem fazer qualquer esforço. Eu simplesmente sabia o que iria acontecer. Olhei em seus olhos azuis e indaguei sem jeito. Eu tenho que ir para o hospital de novo, né? Ele disse que sim, e disse que eu retornaria outra vez antes do verão. Haveria algo errado comigo, mas eu não faria uma operação um certo tempo. Disse que era natural que ficasse preocupada, mas eu tinha que lembrar que tudo ficaria bem, dentro de um tempo e meio. Eu não fazia ideia do que aquele termo significava. Parece ridículo que, enquanto algo tão importante estava acontecendo comigo, muito do que eu tive conhecimento ali acabou entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Fiquei tão extasiada por estar naquele lugar e, ao mesmo tempo, parecia algo perfeitamente natural. Eu só conseguia enxergar o que estava bem à minha frente. Era como olhar por um telescópio. Eu podia observar tudo que estava diretamente diante de mim, mas eu não tinha visão lateral. Portanto, eu não vi os arredores. Eu também não lembro de alguma forma que o chão sob os meus pés fosse duro, mas eu podia andar sobre ele com facilidade porque não tinha peso. Nesse momento, eu tive um sentimento muito forte que tinha que voltar e disse a ele. Ele apenas consentiu. Eu senti que entendi tudo, mas eu tive que me virar e ir embora. Algo estava me chamando. Não havia nada além de escuridão ao redor enquanto Gillian se afastava, sem nenhuma sensação de peso e sem corpo. Depois de apenas 1 ou 2 segundos, a sua atenção foi atraída por uma luz à distância. Ela caminhou em direção a ela, pelo que pareceu um longo tempo, até que finalmente encontrou a luz. Ela podia ver uma mesa alta com uma jovem deitada nela, o rosto virado para o lado e a boca aberta. Gillian contou à mãe e ao marido sobre a experiência. A sua mãe acreditou nela, mas o seu marido pensou que ela simplesmente sonhara enquanto estava sob o efeito da anestesia. Enquanto ela recuperou totalmente a consciência, não estava mais usando a sua bata de operação, mas sim conversando com uma das enfermeiras. A enfermeira contou que estavam em falta as meias que os pacientes normalmente usam na sala de operações e Gillian havia sido internada com os pés descalços. À medida que os meses se aproximavam do verão, Gillian começou a pensar na previsão que iria para o hospital novamente 2 vezes. Ela disse: resolvi parar de fumar porque, se ia ficar doente, eu não queria piorar a situação. Leon, meu marido, veio comigo fazer acupuntura para ajudar a largar o cigarro. No dia seguinte, tive uma dor lacinante no estômago que só piorava com o passar do tempo. A princípio, o médico achou que eu tinha distendido um músculo, mas acabei ficando tão doente que fui internada no hospital, onde diagnosticaram um abscesso no meu apêndice. Gillian foi informada de que ela seria capaz de remover o apêndice até que o abscesso diminuísse. Após 3 ou 4 semanas de tratamento, ela foi mandada para casa e 6 meses depois, readmitida para a remoção do órgão. Acho que o meu esposo percebeu então, quando a previsão se tornou realidade, que talvez eu não tivesse sonhado. Até mesmo aquele termo, 1 tempo e meio, se tornou realidade porque foram 18 meses, ou seja, 1 ano e meio desde o meu encontro com aquele senhor. Até eu receber alta após a operação do apêndice, tudo se encaixou perfeitamente. O senhor de túnica também estava certo ao dizer que haveria momentos em que eu duvidaria de tudo,
me questionando se não poderia ter imaginado tudo aquilo por causa do efeito da anestesia. Mas havia algo sobre a experiência que era muito real. Eu não diria que estou ansiosa para que a experiência aconteça novamente, mas me senti tranquila e relaxada durante o processo todo, mas também achei desconcertante o poder de saber as coisas do futuro. Isso me garantiu que existe vida após a morte e a perspectiva de um dia haver um julgamento, mesmo que próprio, me ajudou a ser mais paciente e tolerante com as outras pessoas. Mas senti fortemente que ainda não queria voltar lá. Quando chegar a minha hora, eu irei feliz, mas eu não gosto da ideia de ter outra prévia. A Jillian não consegue mais trabalhar por causa de uma tendinite e da artrite reumatoide. Acredita que a sua experiência de quase morte aumentou sua sensibilidade e confirmou o que ela já acreditava. Existe uma vida além desta e o nosso comportamento durante esta estadia na Terra predeterminará a natureza da próxima. Admite que houve momentos em que foi atentada a ser rude e áspera com as pessoas que a irritam e que teve que se controlar, lembrando de sua conversa com um homem do céu. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos trazem esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. O canal EQM, feita de luz.